Tempo da ditadura militar, né? Porque não tem outra forma a não ser militar. Então, o regime militar instituiu, se eu não me engano, 17 atos institucionais. Então, dentre esses atos institucionais, chamado AI-5, AI-2, AI-3, AI não sei o que, AI mais aquilo, eles davam, desta forma, através da instituição militar, uma forma de legalizar aquelas ações, por meio de decretos, para que tornasse, né, a intervenção legal. Então, daí aconteciam, né? Falando assim também, o sistema militar é um sistema que também integra o governo, faz parte do Estado brasileiro, as Forças Armadas. Então, sou a favor, sim, de uma intervenção militar no Brasil para que se possa resolver o que estamos passando. Mas antes de um golpe militar, vamos dizer assim, né, como chamam por aí, diriam um golpe, eu não diria um golpe, através da vontade soberana, como por exemplo num caso de calamidade pública que estamos vivendo, ou até num possível estado de sítio a ser decretado pelo presidente, né? Mas existe um tal de Congresso Nacional. O Congresso Nacional não está deixando o presidente agir de forma justa, democrática, afastando os projetos do governo, né, de um país presidencialista, segundo o plebiscito de 93, quando o Brasil foi sim ali pela vontade populacional democrática da maioria, que é o que mais importa para mim, aprovado e votado pela maioria a favor do plebiscito pelo sistema de governo presidencialista. Então, quem mais manda no Brasil, deve mandar, é o presidente da República. Isso está mais que provado, obviamente legal em nossa cultura também. Então, quero dizer uma coisa. Nós temos aí a PEC 106, que tenta reduzir de 513 deputados federais para 200 a 250. Acho que 250 seria ideal. Não 200, estou corrigindo aqui, 250. Seria excepcional. 250 deputados no Brasil. Aí e o Senado? Ótimo, do jeito que está, 81, excepcional, excelente. Pronto, compatível. Né? Você não precisa reduzir, até justifica o que vão falar da redução da Câmara Federal. Com isso, nós temos também a PEC 229, que é para libertar os brasileiros de partidos políticos, dessa peste. Isso é a pior praga que existe, chama-se partido político. Não que de forma constitucional os grupos não têm esse direito de se reunirem e entre seus iguais, parecidos ali, né, formarem, né, ideias, opiniões partidárias e dali criar-se partidos políticos e uma forma legal. Mas infelizmente isso virou no Brasil um covil de bandidos, de canalhas, um covil que só entra quem paga, só se candidata aqueles que realmente eles querem, naquele grupinho ali, é uma panelinha. Então sou a favor da PEC 229 de 2008 para que o Brasil seja libertado e viva em sua plenitude a democracia, a liberdade de se candidatar. Qualquer brasileiro, eu, você, o João, a Maria, poder se candidatar a um cargo eletivo, um cargo político, sem precisar fazer parte de panelinha de partido político. Gente, o Brasil tem jeito, mas eles não querem deixar, o Congresso não quer deixar. Nós temos aí um PL chamado 832, para dar liberdade também à sociedade que escolhe o curso de direito para seguir uma carreira em prol da sociedade também, mas o Congresso afastou o PL 832 de 2000. Uma PEC, é um projeto de emenda constitucional chamada 108 do ministro Paulo Guedes, que afasta, tirando um pouco dos privilégios, até a ponto de enfraquecê-los, né? Os conselhos de classe, por exemplo, né? E dentre outras associações, entendeu? Que se perpetuam no poder por uma vida inteira. Gente,
para dar liberdade, para poder prestigiar as liberdades civis no Brasil, que a direita vem trabalhando a favor. Eu também sou um liberal de centro ideológico, também apoio. E o Brasil quer se libertar dessas amarras burocráticas que infringe, escraviza os direitos civis individuais. E é disto que queremos sair. Bolsonaro não é a favor do voto obrigatório. Você é obrigado a votar, se você não votar, você é multado. Gente, o povo precisa de liberdade. O Brasil precisa de mudança. E esse Congresso, com esse Rodrigo Maia, não vai caminhar do jeito que está. O Brasil não vai chegar a lugar nenhum. O que tem que ser feito? É diálogo. O melhor diálogo que eu ofereço aqui mais uma vez, a melhor salvação, número 1, chama-se plebiscito. Instaura o plebiscito no Brasil, na prática, de uma forma confiável e econômica, para que o Congresso possa perguntar à sociedade se o governo presidencialista de Jair Messias Bolsonaro está certo ou errado em seus projetos de transformações do Brasil. Se não, mas não querem fazer, por quê? Porque a população vai, em sua maioria, vai concordar com o plebiscito ou com o referendo em apoio aos projetos do presidente Bolsonaro. O Congresso vai perder, por isso que eles não querem instaurar. Eles não querem promover dessa forma. Então, não tem outro jeito. Teve AI-5, nós temos 17 atos institucionais, podemos ter um ato institucional, através do estado de sítio, a gente decretar o fechamento disso, entendeu? De uma forma, o próprio presidente, até usando atalhos institucionais, pode decretar uma situação de calamidade por diversas naturezas problemáticas, através da própria comoção populacional no país, que pede. Gente, está escrito, esse cara, ele pode parecer maluco, mas ele não é. Esse cara é genial. Esse cara, no começo, eu fiquei com o pé atrás com o Bolsonaro. No começo, lá, eu já conheci o presidente Bolsonaro lá em 2016. Fiquei com o pé atrás, depois fui acompanhando os trabalhos que ele fez pelo Brasil, indo para o Nordeste, sozinho fazendo esse trabalho. Eu pude indiretamente acompanhar, não fui porque eu não tive oportunidade, não tive dinheiro, mas eu acreditei neste homem desde o primeiro dia em que a vi, em 2016. Este cara, ele é o cara que veio para nos libertar. Eu não estou dizendo que a esquerda não fez um ótimo trabalho também. Teve muito bom trabalho da esquerda, sim, o Enem, o ProUni, o Bolsa Família, que eu sou, nessa parte eu sou socialista, que eu sou censureta. Eu sou de centro social à direita, né, de direita. Então eu sou uma mistura dos três, e o governo de esquerda fez um bom trabalho, mas a corrupção e o afrouxamento, as penalidades, fez o Brasil até hoje caminhar na corrupção, no crime organizado. Com a liberação das drogas, como o senhor Freixo é a favor, o PT também, nós temos que acabar com as drogas e reduzir esse índice de zumbis que andam na sociedade, cometendo crimes, que morram sozinhos, morram de outra forma. Porque, nós temos 210 milhões de pessoas. A maioria é de pessoas honestas, que quer trabalhar, que quer vencer, que quer crescer na vida, entendeu? E não quer saber de drogas. A gente tem que acabar com isso, acabar com essas drogas, entendeu? Diminuir. Por mim, nem pinga, não se venderia nem álcool. O álcool é a pior droga da sociedade. E é legalizada. Enquanto continuar dessa forma aí, milhões querem vencer e querem trabalhar. Depois ficam reclamando, por que eu não venci na vida? Por que minha vida não dá certo? Não dá, desgraçado, porque você enche a cara de droga. E álcool é droga, porra. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que pelo menos reduzir isso, incentivar a população. Gente, este presidente, esse cara é incrível. Ele lançou uma ideia que ele já tinha há anos
tem, que é da escola cívico-militar, que são os militares trabalhando, os policiais militares trabalhando nas escolas públicas, como o governo do Distrito Federal aderiu à ideia, porque essa polícia militar, desculpa falar aqui, entendeu? Eu não vejo essa polícia trabalhar como trabalha a polícia americana, que ama a sociedade, trabalha integralmente pela sua sociedade, pelo seu povo. E a nossa polícia não tem isso. E vão botar a culpa sempre. Então tem que monitorar a polícia militar, ela tem que trabalhar. Eu sou a favor que a polícia militar se integre de corpo e alma à sociedade, para que a sociedade possa aplaudir, prestigiar a sua polícia e a gente possa ter uma segurança pública mais qualificada. A gente tem que falar assim, policial militar, o senhor vai trabalhar no projeto da escola cívico-militar, nas escolas públicas do ensino fundamental e médio, e lá o senhor vai ficar sob exoneração. Senhor governador, o senhor pede um gestor público, fiscal, o próprio secretário da Casa Civil, para que possa, inclusive o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, possa trabalhar em cima, diretamente, sob ameaça de exoneração, se o policial não trabalhar em cada escola. Tem que ter um militar trabalhando em cada escola. Em cada escola tem que ter um militar. Ali ele vai trabalhar até o final do mandato do governo. Até o final, sob ameaça de exoneração, se ele não trabalhar, se ele não cumprir as ordens. Inclusive, como eu já sugeri aqui em outro vídeo, em cada UPA do Distrito Federal, por exemplo, aqui termos um militar trabalhando, que eu já mostrei, que as UPAs são bonitas, são organizadas e um policial pode trabalhar sim. E nós temos muita polícia para trabalhar, são milhares. Sempre vai dizer que não tem, que não dá, que não sei o quê, porque na verdade você não vai ver, você vê um militar, você anda na rua, eu ando em Brasília inteira, você vê uma, duas viaturas no Distrito Federal inteiro, eu ando de carro, entendeu? Eu até devo a gasolina, tenho que pagar essa gasolina para minha esposa, que eu vou no carro dela, e eu vejo, eu ando o Brasil inteiro, eu já mostrei, tem um vídeo que eu mostro aqui, você não vê uma viatura da polícia militar, entendeu? Nós temos que apertar. Aliás, eu nunca vi a polícia militar trabalhar tanto quanto agora, né? Indo lá, entendeu? Agredindo o comerciante que está aberto com seu comércio para ganhar o seu pão de cada dia contra esse maldito vírus chinês. Outra sugestão que já fiz aqui foi quanto também a penhorabilidade dos bens também dos chineses. Temos que penhorar, o Ministério Público já precisa entrar com ação. O senhor Augusto Ara, nós temos, a China tem bilhões em patrimônios no território nacional. Nós temos que penhorar o patrimônio dos chineses para pagarmos essa dívida por causa desse maldito vírus chinês. Isso é o mínimo, porque só nós brasileiros temos que pagar essa conta. Isso é um absurdo. Só eu, o senhor, o João, o Carlos, a Maria, que temos que pagar essa conta. Os chineses podem pagar essa conta também. Temos que penhorar os bens imediatamente, que eles estão tirando os bens. Eles já estão tirando dos bancos de países como o Brasil, a Espanha, estão retirando o dinheiro deles já, com medo, enquanto a justiça de tartaruga não toma uma decisão. O Brasil tem jeito, só falta gestão. Em Brasília, que eu mostro aqui as condições, principalmente aqui de uma série que estou filmando aqui, que chama-se Os Terminais Rodoviários de Brasília e Distrito Federal. No pó, no chão batido. Ali a gente pode cimentar, trabalhar ali, deixar planinho, cimentar para as empresas. E aí as empresas vão acertar, a gente faz uma parceria para que haja uma parceria aí público-privada, né? Então, gente, o Brasil tem jeito, é falta de gestão. Se tivermos gestores, eu gostaria de trabalhar para o governador sendo o seu gestor oficial, o gestor geral. Porque aí eu também escrevi ideias de projetos de leis que também cuida do lado social, do Distrito Federal, como, por exemplo, legalizar os ambulantes de rua, os camelódromos, num ponto fixo para que eles possam ali pagar uma anuidade, uma mensalidade daquele espaço físico, para que eles possam ficar ali trabalhando.
entendeu? E assim para que eles possam fazer inclusive o controle. Como eu mostrei aqui no vídeo no setor comercial sul, aqui no meu canal, eu tenho uma matéria, um vídeo em que eu faço, né, com os camelôs, sobre essa ocupação do espaço físico, para não virar essa bagunça desorganizada, desenfreada que temos no Distrito Federal. E também eu venho apontando também a questão da ilegalidade, de um mal muito grande, que é a questão quanto às empresas de ônibus. Por exemplo, a pessoa paga a passagem para em pé. É justo? Não é justo. Só pagar a passagem para em pé. Então nós podemos, cada passageiro que pagar a sua passagem, possa ir dentro e sentado no transporte, dentro do ônibus, no transporte coletivo. Assim o ônibus fica menos sobrecarregado, o motorista menos sobrecarregado, a gente age com legalidade, cada passageiro que pagou a sua passagem, e o cobrador não tendo a sua função principal de fiscalizar, dentre os sentados e em pés. Tem gente sentada? Tem em pé, então se ocupa o lugar daquele que vai saindo, que vai descendo, e daí vai. Aí a gente escreveu, eu escrevi também essa ideia. Eu não posso ser candidato a deputado, a senador, a nada, porque existe uma praga chamada malditos partidos políticos. Eu não tenho dinheiro para pagar para ser candidato. Eu não tenho oportunidade. Se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de ser eleito e ajudar a governar a vida das pessoas, fazendo tudo o que eu posso, porque eu nasci para isso. A minha mãe foi política, a minha mãe foi candidata a prefeitura, minha mãe perdeu porque o candidato a prefeito foi morto, vindo numa avenida lá em Peruíbe, em São Paulo. O prefeito estava vindo em sua caminhonete, morreu ele, uma filha e a sua esposa, se eu não me engano, que seria o prefeito, já estava pré-eleito, minha mãe pré-eleita, o prefeito que seria prefeito faleceu, ninguém sabe até hoje, isso foi em 88, e minha mãe perdeu por 19 votos. Então eu trago isso na veia, no sangue, esse propósito de trabalhar pelas pessoas, pelo bem comum. Eu peço uma oportunidade aqui, entendeu? Enquanto, infelizmente, continuarmos dependendo dessa desgraça chamada partido político. Mas se a PEC 229 aprovada, estaremos libertos para governarmos o Brasil. E eu prometo que eu faria esse país caminhar de verdade. O que falta é gestão, inteligência, organização. Trabalhar com as flanelinhas, organizá-las de uma forma que eu descrevi aqui. Me dê oportunidade, governador de Brasília, e provo para o senhor que eu posso ser o melhor gestor, o seu melhor assessor em gestão pública do Distrito Federal. E eu posso organizar a vida das pessoas até eu ser eleito no futuro e mudar o Brasil. Escrevi uma ideia de projeto de lei chamada Placa Única, para que cada brasileiro tenha a sua placa automobilística para sempre. Eu escrevi o Estatuto do Planejamento Familiar, que é a minha melhor ideia para organizar a vida e salvarmos. É a melhor e a única e maior salvação demográfica, nacional, absoluta, à frente de qualquer ideia de reforma da Previdência, de qualquer outra reforma que possa haver nessa nação, que é o Estatuto do Planejamento Familiar que escrevi, que visa 2 filhos por cada brasileiro. Cada brasileiro que tiver até 2 filhos receberá até 3 subsídios do governo federal para que faça uma vasectomia ou uma laqueadura. Outra ideia que tive também é, assim como um congressista escreve, já está pronta para um deputado, um senador. Eu já ofereci, eles não querem. Ninguém, eu já entrevistei todos eles. Exalcir Lucas, conheço esses deputados aqui de Brasília, deputados federais, senadores. Gente, ninguém tem esses propósitos e essas ideias que tenho. Já tiveram antes, e sabe quem é, por incrível que pareça? O Bolsonaro. No PL 14, ele e o filho dele tiveram a ideia de redução demográfica para salvar o Brasil.
através de uma emenda, se eu não me engano, foi de um PL que corrigiu um artigo da Lei 9.200 e uns quebrados lá, que é a lei do planejamento familiar no Brasil, que é uma lei horrível, fracassada. Porque nós temos que ter uma emenda. Na minha ideia de projeto, eu trago duas PECs, inclusive no artigo 226 da Constituição, parágrafo 7º, uma PEC justamente para poder tirar, entendeu? Tirar aquela proibição de instituições privadas, de incentivar, de ajudar a salvar o Brasil na influência do planejamento familiar por uma redução demográfica. Só assim que vamos salvar tudo isso. Eu estou aqui para oferecer para você, brasileiro, a salvação. Eu posso oferecer. Eu sou um advogado de fato, eu sou um gestor público, eu sou um perito imobiliário, eu tenho conhecimento, eu só não tenho partido político corrupto que não me dá a oportunidade de me candidatar e mudar a história desse Brasil. Eu posso governar uma nação, eu tenho o conhecimento e a sabedoria que todos eles têm, eu tenho também. E eu posso salvar o Brasil, começando pelo Distrito Federal. Eu posso mudar. Me dê uma oportunidade, você brasileiro, de qualquer canto do Brasil, especialmente do Distrito Federal, cidade em que fui radicado, para que eu possa fazer parte da sua vida. Seja o meu seguidor aqui nas redes sociais. Me chamo Sérgio de Oliveira, o redescobridor politizado. E prometo para você que posso salvar a todos nós. Muito obrigado, fico por aqui, até uma próxima.